amigo, já quase um companheiro da nossa casa de tantas vezes que ele vem aqui. É o Adriano Barbo, ele é de Mount Vernon Spirit Center, trabalhador do espiritismo aqui na área do Tri-State, também na Virgínia. É o nosso companheiro de muitos eventos, muito querido por nós. Seja muito bem-vindo, Adriano. Boa noite. O pessoal aqui está bem acordado. Está tão quentinho aqui dentro, né? Está muito bom aqui o calor. Está ótimo o calor humano, que é mais importante do que o calor físico, né? Sem dúvida nenhuma que, mesmo quando nós estamos lá fora, né, nesse frio, neste ambiente aqui, nós encontramos dois calores, né, que servem de shelter, né, servem de lugar aconchegante para as nossas almas. Que muitas vezes nós, né, estamos doidos, buscando um casaco que nos provém de um frio que é temporário. E muitas vezes estamos mais precisados mesmo de um coração que nos aconchegue, que nos proteja do frio espiritual. E nessa casa, sem dúvida nenhuma, que qualquer criatura que adentre aqui encontrará então um lugar em que possa repousar do frio da indiferença, do desamor, da impaciência, de todas as dificuldades que fazem a nossa alma se tornar mesmo um gelo. E aqui a gente nós não temos esse gelo espiritual e nem físico, porque está tão bem aqui, né, o calor. E para isso tudo, né, nós estamos comentando na noite de hoje o tema que nos fora proposto, porque sofremos. Naturalmente, nós traemos muitas reflexões aqui e não teremos condições, obviamente, de responder profundamente tudo que vocês queiram saber sobre o porquê sofremos, porque a nossa capacidade ainda de evolução, de entendimento de tudo, mesmo com a clareza que os bons espíritos nos trazem, ainda são limitadas. Mas, sem dúvida nenhuma, que nos servirá e nos serve muito de apoio, de entendimento para aquilo que nós estamos, né, passando nas nossas vidas. Porque, obviamente, que o sofrimento, todos nós, em absoluto, na Terra, não só nós aqui na Casa Espírita, sabemos muito bem o que é. Muitas vezes não sabemos qual a necessidade ou de onde vem o tal do sofrimento, mas o fato é que todos nós sofremos de algum modo. E muitas vezes, né, por não entendermos profundamente as necessidades, os projetos que o sofrimento traz para as nossas vidas, né, o projeto de Deus, porque em realidade, se existe o sofrimento na Terra ou em outras instâncias do universo, é porque é uma necessidade do espírito passar para, então, adquirir o seu projeto final, que é a perfeição relativa. E se esse sofrimento existe, não só na Terra, existe em outros páramos, porque faz parte da evolução segundo os espíritos, é porque, então, Deus deixa que tudo isso aconteça, né? E nós sabemos como Deus é perfeito, então não podemos dizer que teria outro método. Existem outros métodos que nos auxiliam, mas se existe o sofrimento, e se Deus permite, se ele existe em toda parte, mais ou menos, em alguns lugares não, conforme a conhecemos, mas no estágio que a Terra se encontra, para baixo, né, em outras instâncias mais inferiores, o sofrimento ainda são maior. Então, existe aí um projeto de Deus, por que sofremos? Não dá para nós questionar no sentido de que, ó Deus, por que não criou outro método? Não dá, porque se Deus deixou esse método acontecer, porque ele é o melhor método, é um dos melhores métodos. E se nós escolhemos por nossa parte o livre-arbítrio por algum motivo,
Então isso nós não temos que questionar no sentido de que ele não seria válido na Terra em outra parte. Ele é válido em qualquer parte do universo, porque se ele existe, é porque Deus assim o quer. E se Deus nos criou, e sabendo o nosso início, o nosso fim, e sabia que nós passaríamos pelo sofrimento, né? Então, obviamente Deus sabe o porquê, exatamente o porquê do sofrimento. Nós temos ideia, mais ou menos aprofundadas, o porquê. Mas na noite de hoje vamos comentar um pouco sobre tudo isso, mas mesmo, né, o valor do sofrimento, o porquê, ou seja, no sentido de que quais são o porquê o sofrimento, conforme a entendemos, ele é uma consequência muitas vezes, ele é um meio muitas vezes. Então a gente vai saber porque, ou seja, existe uma consequência tal como seja o sofrimento. Mas eu acho que o mais interessante para todos nós, aqui espíritas, né, é entender profundamente o valor mais essencial possível, mais na essência possível do que é o sofrimento. Porque segundo os Espíritos nos informam, a gente nem precisaria dos Espíritos informar tudo isso, é que o sofrimento está na Terra desde quando a Terra é terra. E pelo que nós vemos, ainda vai continuar por um bom tempo na Terra. E pelo que também podemos ver pelas evidências de todos os dias na nossa vida, pelos fatos que nos rodeiam, é que não vamos poder ficar livres dele tão cedo possível, certo? Então, ou seja, o essencial para nós é, já que ele existe, nós estamos passando, vamos passar, como iremos utilizar desse fator sofrimento na nossa vida para então galgar, para poder evoluir, utilizar de uma instrumentação divina, que é o sofrimento, para o nosso proveito, porque já que temos que passar, né, iremos então aproveitar ao máximo possível. Mas muitas vezes o questionamento nosso, e não só nosso, esse questionamento já é da humanidade em si desde os seus primórdios, da evolução. Será que se não existisse o sofrimento, nós não estaríamos melhores? Nós não faríamos as coisas com, ou seja, melhor ânimo? Será que não estaríamos então melhores moralmente? Será que não faríamos os nossos projetos com execuções, com possibilidades de mais sucesso e assim por diante? Esse tipo de questionamento também era o questionamento dos apóstolos de Jesus. No livro Pontos e Apólogos do Irmão X, o Irmão X relata um encontro em que ele e os discípulos, Jesus e os discípulos, têm, em que Pedro e Tiago, principalmente, estão questionando a Jesus em relação ao sofrimento. Porque estava tão difícil a tarefa de divulgar, né, a Boa Nova, os ensinamentos de Jesus, ali trabalhando com Jesus, no meio de tanto sofrimento, que naturalmente a gente reconhece também pelo que passamos no dia de hoje, que não seria diferente naquela época. Lepra, né, doenças incuráveis, obsessões, todo tipo de doença possível. Então os apóstolos, né, principalmente Pedro, questionavam Jesus. Jesus, será que se Deus curasse, né, todo mundo na terra que estivesse passando por um sofrimento, a boa nova não seria mais aceita? As pessoas não pegariam, ou seja, esses ensinamentos que o Senhor está nos transmitindo e levaria para o mundo, transformaria o mundo numa paz, na pacificação, na caridade, no perdão. Tudo isso que o Senhor nos prega não seria muito mais fácil de ser expandido, de criar raízes nos corações, se todas as pessoas fossem curadas dos seus sofrimentos? Né? Então, esse era o questionamento de Pedro e apoiado por Tiago, né, a Jesus. Mas Jesus, entendendo naturalmente, ou seja, ainda
naquele tempo e ainda nos dias de hoje, a nossa inexperiência e imaturidade, obviamente pela nossa evolução, que ainda não está tão assim grande, ele disse para os discípulos: olha, vou mostrar para vocês na prática, porque muitas vezes na teoria nós não tendemos a entender muito. Amanhã eu vou curar todas as pessoas que vocês trouxerem no nosso trabalho. Todas as pessoas, sem exceção de nenhuma, será curada no dia de amanhã. E então chegou o outro dia, e a multidão se aglomerou, e Jesus começou a curar cegos, leprosos, obsidiados, raivosos. E então a fileira foi-se, curas, e passava-se o dia. Jesus teria, no final, que todo mundo tivesse curado, não faltasse uma só dessas pessoas doentes. Ele ia então pregar o reino de Deus, falar da boa nova, do amor, da perfeição, do perdão, de tudo isso que a gente conhece, que está nos evangelhos. E então, à medida que as pessoas iam sendo curadas, também ia sendo convidada por Pedro, por Tiago, os apóstolos, a ficarem para receberem os ensinamentos de Deus e poderem propagar sobre a terra como seria o plano de Pedro e Tiago. Então, à medida que foi passando o tempo, o Pedro ia falando: olha, fique para palestra de Jesus mais tarde, da pregação, e um falava: não, é o seguinte, muito tempo fora de casa porque eu estava doente, agora estou com saudade da minha mãe, dos meus pais, e ia. Eu deixei negócios, meus negócios estavam tão ruins, e agora que eu estou curado, eu tenho que voltar para cuidar deles. Muito tempo que eu não vou no templo, porque eu estava cego, agora tenho que voltar para fazer o testemunho com Deus. Ia se sucedendo, né? Cada um tinha, depois da sua cura, uma busca, um compromisso. Chegou o final do dia, na hora da pregação, em que Jesus falaria do reino de Deus, estava lá Pedro, Tiago e os apóstolos. Nenhuma das pessoas que foram curadas durante todo o dia ficou para a pregação do Evangelho de Deus. Pedro, cabisbaixo, juntamente com Tiago, entendeu a mensagem de Jesus, em que Jesus completou: Deus permite que o sofrimento tenha, porque ele é um instrumento divino de levar a alma ou o espírito ao redil de Deus. Nós, Jesus não poderia tirar essa instrumentação que Deus permite. Imagina aquelas pessoas que estavam ali, depois de serem curadas, nunca mais se preocuparam naquele tempo em procurar a verdadeira cura espiritual. Ninguém ficou para os sermões. Por que Jesus era sempre rodeado da multidão quando fazia poucas curas? Todos os sermões de Jesus eram, então, lotados de pessoas. Ouviam a mensagem e curavam, entendiam o sofrimento. Então, nos dias de hoje, nós procuramos freneticamente, obsessivamente, retirar com violência o sofrimento da terra, o sofrimento das nossas vidas. Será que nós não estamos com a mesma mentalidade de Pedro e Tiago? Tirar essa instrumentação a peso de violência, de cirurgia, e perdermos a oportunidade de utilizar tudo isso para alcançar patamares maiores na evolução? Centenas de bilhões de dólares ou de outras moedas são gastos a cada minuto para tentar retirar o sofrimento, que só aumenta muitas vezes. Não é que no estudo não seja válido, é super válido. Mas nós estamos perdendo um pouco o entendimento de por que
eu tenho que tirar e por que eu tenho que passar por tudo isso. Emmanuel, no livro O Consolador, ele trata de um capítulo que chama A Dor. A dor. Então pergunta para Emmanuel a seguinte: qual a diferença, né, da dor física, essa que a gente sente no nosso corpo físico, e a dor moral, essa que é sentida no espírito? Então Emmanuel responde, tem uma resposta longa, mas a primeira resposta ele diz: a dor física é a dor ilusão. A dor moral é a dor realidade. Nós na Terra, como foi na época do Cristo e antes dele, estávamos preocupados em retirar a dor física. Mas a dor moral é de certa monta que ela se perdura ao longo do tempo, porque a dor física, a peso muitas vezes de um Tylenol, ela se vai. Agora a dor moral perdura por várias e várias vidas. A mágoa é uma dor moral. O ódio é uma dor ainda maior moral. Esses são tipos de dores que nós teremos que combater, trabalhá-las, sabê-las porque elas estão na nossa vida, né? Então, nós precisamos entender o valor de tudo isso. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela trata esse livro inteiro sobre a questão do sofrimento. Ela pega, né, nos primeiros capítulos, o entendimento de Buda acerca do sofrimento. E ela traz então uma interpretação espírita sobre a psicologia espírita nesse livro Plenitude, demonstrando para nós essa interação entre o espírito e o corpo físico, trazendo para nós que a relação dos nossos sofrimentos fisiológicos e espirituais tem uma relação muito estreita, em que naturalmente o sofrimento físico, a dor física, deriva-se de uma dor ou um sofrimento moral. Joana de Ângeles, em toda a sua literatura, sem exceção de nenhum, ela não diferencia sofrimento e dor. Ela não fala que um é diferente do outro. Toda a sua literatura espírita, quando ela fala de dor, ela também está falando de sofrimento. Quando ela está falando de sofrimento, ela também está falando de dor. Nem nós mesmos saberíamos dizer a diferença das duas coisas, porque Joana de Ângeles não faz essa distinção, pelo menos o que eu tenho visto em toda a sua literatura. Quem tem uma dor também sofre pela dor que tem. Quem tem um sofrimento também sofre, tem uma dor moral diferente de uma dor física, para muitas vezes não ficarmos perdendo em técnicas, isso é dor, isso é sofrimento. Joana de Ângeles não faz isso, e ela é uma das experts no assunto, pelo que a gente conhece. Também na literatura espírita, no sentido de Kardec, Kardec também nunca, nem no Evangelho, faz essa distinção, separar uma coisa da outra. Certo? Mesmo quando se comenta com Jesus. E falando dessas duas coisas, a gente vai entrar em alguns slides aqui, mais adiante, a gente vai lembrar da época do Cristo, que tinha as duas coisas, né? Ou tinha o sofrimento moral e o sofrimento físico. Dois, ou seja, aspectos, né? Dois exemplos, né, clássicos, ou três poderíamos dizer, é da mulher, né, que sangrava, que tinha um problema de hemorragia há 12 anos. Ela tinha um problema físico, mas que a incomodava, juntamente com um problema moral, que era a discriminação, o preconceito da sociedade com o problema físico que ela tinha. Ela procura o Cristo
Jesus, e Jesus então a cura, através então de suas energias ali. Quem me tocou? Naquela passagem, Jesus então a cura fisicamente, o seu sangramento para, e todo o seu corpo fisiológico se recompõe acerca daquela doença. Ela se recompôs fisicamente. Certamente que daí por diante a sociedade em si aliviou o preconceito ou não. Não temos notícia, pelo menos que eu sei, da sua história seguinte. Mas temos aqui o caso de Maria de Magdala, que não tinha, segundo a história, um problema fisiológico, uma doença fisiológica. Descreve muitos dos seus biógrafos e assim por diante, que ela era um tipo fisiológico bonito, uma estética para aquela época perfeita, podemos colocar. Não fala que ela tinha um problema na visão, na perna, na pele. Ela tinha então uma doença, ou seja, um sofrimento que era moral, que a incomodava profundamente, e que ela queria então se curar, libertar daquele sofrimento. E ela busca o Cristo. Jesus a curou naquele instante, como fez com a mulher que estava sangrando. De hoje em diante, Maria, você está curada. E ela então se tornou totalmente sã. Não é bem assim o que aconteceu com Maria. Ela houve então uma transformação até o cume que a gente percebe na descrição, principalmente do irmão X. Ela foi até o Cristo, e o Cristo então a convidou para participar da boa nova. Maria. E ela então começou um processo espiritual de cura do sofrimento que ela trazia, que era o vazio existencial, a falta de espiritualidade, do entendimento da dor humana, da compaixão, do entendimento, dessa ligação que a criatura precisa se estabelecer com o Pai Celestial. E ela então começa a seguir o Cristo, não somente fisicamente falando, mas através do Espírito, da sua exemplificação. E, para o final da sua vida, ela então se ajunta com os doentes, mais propriamente dizendo daquela época, os leprosos, que estavam totalmente com um sofrimento fisiológico. Era o sofrimento daquelas criaturas, maior que eles pensavam. Obviamente, nós espíritos entendemos que os corpos físicos daqueles dias de hoje estavam daquela natureza porque o espírito se encontrava doente e o espírito então transmitia naturalmente ao seu corpo físico, por um processo de somatização, na reencarnação, a doença, que era a época a lepra. E ela convive com esse povo leproso por muito tempo. E veja que no finalzinho da sua vida, quando ela é contaminada pela lepra, o que ela faz? Ela se alegra. Veja que ela adquiriu um novo, para nós, tipo de sofrimento, que seria o físico, que até então ela não carregava. Não tinha. O corpo era sadio. Ela adquiriu uma lepra, pela contaminação, por muito tempo vivendo com os leprosos, e desencarnou pela lepra. Mas ela não entendeu aquilo como um sofrimento em si que nós concebemos. Ela entendeu como uma graça de Deus, quanto a maioria daqueles leprosos talvez estariam, poderíamos estar lá, recebendo como um castigo e punição de Deus,
Veja que aqui houve duas interpretações, muitas vezes. De uma pessoa que recebeu aquilo como uma graça, uma promoção que levaria ao Pai, e outras pessoas que receberiam como punição e castigo de Deus. São a escolha da nossa vida de entender o motivo de cada coisa que faz toda a diferença para as nossas almas. Porque muitas vezes a cura do corpo físico não significa a cura do sofrimento. Não significa a cura do sofrimento de maneira alguma. De maneira alguma. Em algumas instâncias em que haja uma sincronia de cura entre as duas partes, aí sim cessa-se o sofrimento. Cessa-se o sofrimento. Desta maneira, nós precisamos refletir em tudo isso. E Joana de Ângeles traz aqui para nós o seguinte. O desamor é, em realidade, uma doença cuja manifestação dá de imediato ou posteriormente, assinalando o ser com processos degenerativos da personalidade que instalam no organismo os vírus e os bacilos agressivos. A somatização dos problemas emocionais decorrem da insegurança e do medo, da mágoa e do ódio, do rancor e do ciúme, e responsável por graves patologias orgânicas, assim como as diversas enfermidades físicas produzindo distonias emocionais e perturbações psíquicas lamentáveis. Ou seja, é um resumo assim, que dá para a gente entender basicamente por que sofremos. Está aqui o desamor. Né? Se estamos sofrendo de qualquer natureza, não significa, gente, aqui, que se eu tenho um corpo que está doente, não é porque eu não tenho amor, muitas vezes. Significa que se eu tenho um corpo que está com um problema físico e eu sofro de maneira equivocada, com rebeldia, com insatisfação, com condenações de Deus, está faltando desamor. Porque nem todo problema fisiológico significa que o espírito em si está sofrendo. Ele poderá estar sofrendo de maneira, poderíamos colocar, de maneira santa. Jesus sofreu de maneira santa na cruz, porque ele sabia que o seu sofrimento era para redimir a humanidade através do seu exemplo. E quando ele via os seus carrascos, os seus condenadores, ele sofria de maneira santa, não por seu sofrimento em si, porque ele sabia que a criatura humana de então teria que arrastar milênios a fio pela expiação e provações para se redimirem. E ele entendia por compaixão do seu coração para a humanidade. É essa a diferença, muitas vezes, que nós precisamos entender. E o desamor está na raiz de tudo, trazendo essas doenças, né, que temos aqui. Distonias, né, emocionais. Tudo isso vai sendo somatizado, ou seja, transferido para o nosso corpo físico. Precisamos, então, cuidar da onde? Do espírito, da mente, do coração, das emoções, dos sentimentos. Né? Tudo isso vai favorecer para nós, cada dia mais, a cessação do sofrimento. Até que em mundos mais avançados, ou em estágios espirituais mais avançados, isso se tornará cada vez, ou seja, menor. Jesus curou um paralítico que estava na cama. E Jesus falou assim para ele. Está lá nos evangelhos. Pega a sua cama e vá. O que Jesus queria dizer com isso?
Essa foi a pergunta do mentor para a gente, lá no centro, na reunião mediúnica. E eu fiquei pensando, qual que é o trick? Porque eles vêm com uns tricks assim, sabe? Você fica só pensando o que eles querem, qual é a pegadinha, né, saudável aqui. E eu fiquei pensando, né? Eu falei, não é uma coisa óbvia, certamente. Ele falou assim, meu filho, é porque Jesus sabia que o nosso irmão mais na frente ia precisar da cama. Ele ia ficar doente de novo e já estava com a cama dele. Deitava na cama. Jesus estava curando o corpo físico daquele espírito, daquela pessoa, que naturalmente Jesus conhecia o espírito imperfeito que era e devedor. Jesus saberia que ele ia voltar a ficar doente e cair de novo na cama. Então Jesus falou, já leva a sua cama, porque vai ficar doente de novo. Por que muitos outros Jesus não mandou levar a cama? É assim, muitas vezes nós estamos carregando a nossa cama constantemente para cair nela. E depois ele complementou, Adriano, isso foi direto para mim. Sabe o que você podia colocar aqui, no palco aqui, que lá a gente tem um palcozinho, né? Para o palestrante, uma cama. Eu falei, uma cama? Deve ser um espírito aí impostor que está tentando passar pelo mentor. Eu falei, mas por que da cama? E foi para lembrar todo palestrante que ele é doente. É para lembrar o palestrante que ele é doente também. Eu falei, Bel, boa, tá boa. Então, eu falei, obrigado. Então nós estamos doentes de uma forma ou de outra. No entanto, há os doentes conscientes e conscientizando-se, procurando a melhor maneira de se curar, de se libertar. Obviamente, ninguém aqui é masoquista, que quer continuar, porque eu gosto de sofrer. Ninguém naturalmente gosta de sofrer. Precisamos buscar, então, a terapia adequada. Sendo a ilusão um fator responsável por incontáveis sofrimentos, porque se fantasia a existência terrena com quimeras e sonhos, as realidades, desfazendo essa imagem infantil, leva ao sofrimento todos aqueles que imaturos confiaram em demasia na transitoriedade das formas e das apresentação física, das promessas de afeto imorredouro e de fidelidade perpétua, de alegria sem tristeza. Temos aqui alguns porquês do sofrimento nas nossas vidas, né? Caminhos para a cessação do sofrimento. Mas uma outra coisa que a gente gostaria de falar aqui é que a gente colocou a pergunta, ou seja, o título é por que sofremos? Por que também não colocarmos a pergunta por que não sofremos? Por que não? A pergunta sempre é por quê. Tem um casal de amigo que tem uma criança já de 2, 3 anos de idade. E nesse último final de ano, a criança foi acometida de uma doença muito séria. Eles são espíritas, praticantes e tudo. Então ela foi acometida de uma doença muito séria que lhe está causando muitas dificuldades, muito trabalho e tudo. E ele se entristeceu muito com isso. Porque, na verdade, ele dizia para si mesmo, eu sou espírita, afinal de contas, trabalho no centro espírita, né? Estou tentando aí trazer a melhora para a humanidade, etc, etc. E então, como ele é médium, né? Médium tem essas coisas boas, entendeu? Eles têm direta conexão com os mentores, que é uma coisa assim, uma beleza. Eles são tão mansinhos. Então o mentor falou para ele, meu amigo, me responde o seguinte, você acha
que você é uma criatura totalmente privilegiada na Terra, especial, diferente de todo mundo? Não. Ele respondeu, não sou privilegiado. Eu não sou diferente de todo mundo. Ué, então por que a sua criança também não pode ser doente? Só a dos outros, das outras famílias, das outras mães, dos outros pais, e a sua não. Por que você está entristecendo porque é a sua? Você não entristece porque é do vizinho? Porque é da outra família? Então, põe na sua cabeça, você não é especial, mais especial do que todo mundo. Então, se acontece com todos, e por que não com você? Né? Porque se é com outro, tudo bem, com outra. Por que não nós? Nós somos também, como todo mundo é, criaturas partilhando das mesmas experiências evolutivas, com débitos e acertos mais ou menos equivalentes. O que um está passando deve capturar da nossa intimidade a compaixão possível, para que chegará a nossa vez, nós também, por equivalência, receberemos tudo isso. É desta forma que o sofrimento vai, então, vinculando as verdadeiras intenções e as qualidades de cada um de nós para estabelecer o que se chama de fraternidade, o que se chama de auxílio mútuo. De outra forma, muitas vezes, nós estaríamos, então, divergindo sempre, disputando sempre, em que, nessas ocasiões, não há disputa, não há inveja, ninguém inveja quem está doente. Né? Ninguém disputa quem vai ficar doente mais doente. Né? Ninguém disputa essas coisas. Ninguém investe em ficar mais doente. Certo? Mas, nessas doenças, nesse sofrimento, por mínimo que seja, há uma indiferença. Né? Por máximo que seja. Então, há aqui essa cola social, né, que nos junta uns aos outros para a superação, porque a gente vai percebendo que para cessar o sofrimento, muitas vezes, a gente precisa de um do outro, da ajuda. Joana considera o seguinte: considerando-se que os sofrimentos são causados pelos desconcertos do espírito, desarmonizam o fluxo da energia, permitindo a instalação das enfermidades físicas, mentais e morais. A forma eficaz para que cessem deve atingir o seu fulcro gerador, graças ao cujo comportamento será interrompida a onda perturbadora. Na mente lúcida surgirá então a tranquilidade encarregada de produzir a saúde, que se irradiará por todo o organismo, produzindo equilíbrio. Assim, os caminhos constituirão o seu remédio eficiente. Então, o fluxo gerador, tanto da saúde como da dor, está aqui no espírito. Está aqui no espírito. Então, a gente vai focar na mente, na emoção, que vai facilitar, então, ou seja, uma mudança energética no nosso campus vibratório, que vai naturalmente ser reverberado, ou seja, ressentido pelas nossas células físicas, se caso for no sentido físico mesmo, do nosso corpo físico, ou problemas mentais, né, que esteja mais ligado com as nossas energias perispirituais. Tranquilizando-se esse tipo de energia, naturalmente o espírito se ressentirá beneficamente de tudo isso. Mas Joana coloca uns passos que a gente vai comentar ligeiramente. A cura de uma enfermidade impõe a extinção de suas causas. Educar a mente, disciplinando, acho que teria que ser disciplinando a vontade, constitui o passo inicial para extirpar as causas das aflições, infundindo responsabilidades atuais
geradoras, por sua vez, de novos resultados saudáveis para propiciarem o futuro bem-estar a que se está fadado. Então, educar a mente, disciplinar a vontade. Como nós faríamos tudo isso? Naturalmente, não existe aqui uma receita milagrosa para nós. Existe um processo natural que deveremos nos esforçar para tal. Que são estudos, vibrações, preces, trabalho, caridade, etc. Mas Joana vai colocar alguns passos que a gente vai passar rapidamente aqui. Vou passar... Ops, estou voltando ou estou passando para frente? Vamos ler isso aqui, já que parou aí, deve ser, né? Para parar aí. Somente iluminando-se o homem supera todas as dores, erradicando-lhes as causas, resguarda-se de agressões destrutivas. A verdadeira iluminação promove o homem que, superando as contingências limites da instância carnal, anula todas as causas de sofrimento, fazendo-as cessar. Superando as contingências limites da instância carnal. Então a gente vai superando pouco a pouco essas contingências da vida que nos fazem sofrer. Pouco a pouco, estagnando, ou seja, fazendo cessar as causas do sofrimento. Mas se nós não focarmos, né, em todos esses vestes que nos conectam com as contingências da vida que são opressoras, que são, ou seja, que não trazem um vínculo evangélico no sentido da superação das nossas dificuldades, da iluminação do nosso ser, nós então estaremos lutando em campo minado. Em campo minado, que fatalmente não adquiriremos a vitória, sem dúvida nenhuma. Então precisamos saber a que tipo de trabalho devemos efetuar. E trabalhando justamente a nossa iluminação vai nos ajudar. Mas ela fala aqui, nessa parte que está no livro, que são 8 passos para a aquisição da saúde, que é justamente a saúde física e espiritual que coaduna naturalmente na cessação do sofrimento ou na sua terapia, trazendo uma paz, uma tranquilidade maior. A gente não tem tempo de comentar tudo, mas a gente vai colocar aqui um pouquinho. Ela coloca aqui o primeiro passo, que é crer retamente. Tudo na nossa vida existe a parte do crer. Ela comenta também nesse e outros livros que mesmo as pessoas que não creem em nada, creem em alguma coisa. Porque só do fato de não crer, a pessoa está crendo. Então, ou seja, a criatura está baseada no seu crer. No seu crer. Se a gente for analisar profundamente na nossa vida, nós agimos de conformidade à nossa crença. Eu creio que isso é melhor. Eu creio que isso vai trazer o resultado tal, mesmo que seja negativo. Há pessoas que fazem coisas ruins crendo que aquilo é o que elas querem, que vai trazer o resultado. É crer em alguma coisa. Então, tudo que fazemos na nossa vida está baseado no nosso crer. Nosso crer espírita tem que ser. Para rimar aqui. Não sei de onde saiu essa rima. Mas é verdade. Porque naturalmente, se existem crenças errôneas que recebemos muitas vezes na infância, da sociedade, da escola, dos amiguinhos, o que acontece? A criatura vai agir de conforme aquela crença. E então ela muitas vezes estraga totalmente o seu destino através da sua crença errônea. No entanto, a crença espírita é uma crença reta. Se nós basearmos todas as nossas atitudes, projetos da vida na crença que temos, que agora é a crença espírita, teremos condições favoráveis, muito grandes, de cessar o sofrimento da nossa vida. É um passo. Se o meu projeto de vida
está desalinhado com a crença que eu tenho, há então uma fissura entre as duas coisas. Se meu projeto de ganhar dinheiro profissionalmente não está alinhado com a crença espírita, que é a que eu tenho, né, naturalmente vai surgir sofrimento. Mais ainda. Então, o primeiro passo é crer retamente, estudar. Por isso a crença espírita é a crença raciocinada. Para que uma coisa retamente, tem que saber o que é isso. O Espiritismo vai explicar para a gente todos os passos dessa crença espírita que o Kardec coloca. O segundo passo é querer retamente. O nosso querer tem que estar baseado no nosso crer. Porque se eu sou de uma crença espírita, trago uma crença espírita e quero, diferentemente da crença espírita, naturalmente aqui há uma distonia. Eu estou querendo alguma coisa que não está muito adequada com os preceitos de Jesus. Então aí o passo está sendo desvinculado do meu crer. Naturalmente vai surgir o quê? Muitas vezes um atrito afetivo com alguém. Porque eu quero ficar com essa pessoa. Mas a crença espírita nos demonstra o respeito às pessoas. Os limites. Então nós muitas vezes estamos forçando o nosso querer, desvinculando aquilo que cremos. Naturalmente aí, muitos problemas, que vai surgir sofrimentos. Mas quando está em harmonia, não há motivos de sofrimento. Não há motivo de sofrimento. Falar retamente. Se o meu falar não estiver muito ligado com o meu crer, Adriano, olha, você crê de um jeito e fala de outro. Naturalmente, estará difícil. Operar retamente, que é o fazer. O nosso fazer tem que estar aqui, tudo ligado com o querer, porque, ou seja, ninguém opera se não querer, mas muita gente está operando totalmente equivocado, baseado na sua crença errônea, porque há criaturas que a sua crença é tão obscura, tão negativa, que ela age de acordo com a sua crença, mas para oprimir, para maltratar, para escravizar, para perseguir. Porque a crença dela levou ela a esse ponto. E ela creu que isso era o melhor, porque tinha uma crença errônea. Mas nós, no Espiritismo, não temos como operar erroneamente se assim deliberarmos. Podemos, naturalmente acontece, de operarmos não tão perfeitamente com o nosso crer. Porque esse processo aqui exige um processo educativo, uma prática. Vamos estar então voltando sempre lá na nossa crença. O que o Espiritismo está dizendo mesmo? Lembrei, olha, o Kardec está falando, Jesus está falando que precisa perdoar, precisa ter paciência, precisa renovar, precisa trabalhar. Então a gente vai nesse processo como as notas musicais, não é, Beto? O que faz a música? Não é lá voltar na primeira nota, depois voltar e construir a música através das notas do vai e vem? Assim também é nesse processo aqui. Vamos estar tangendo essas cordas aqui constantemente até que elas estejam perfeitamente em harmonia. Esse perfeitamente em harmonia, naturalmente, os espíritos superiores estão tangendo elas. Mas a gente pode já tirar algumas notas, né, Beto? Pode fazer uma melodiazinha. E viver retamente. Porque se o nosso operar, o fazer não está bem de acordo, naturalmente o nosso viver não está reto. Se o meu viver não está de acordo com o meu crer, Adriano, olha, você não vive bem como o Espiritismo prega. Ou está totalmente fora das cogitações espíritas. Isso tudo aqui vai surgindo sofrimento, né? Esforçar retamente, e pensar retamente, e meditar retamente. São os passos que a Joana de Ângeles traz para nós. Ela
vai aprofundando cada passo desse aqui. A gente trouxe aqui, ou seja, só os highlights que ela coloca. Mas nesse livro Plenitude, vocês vão poder ir passo a passo, porque ela vai descrevendo, fazendo a ligação harmônica entre todos esses passos aqui. Porque ela está falando do crer primeiro aqui. Você vê que ela coloca o pensar retamente aqui, bem aqui, ó, muitas vezes. É claro que isso tudo aqui está ligado uns com os outros. Muitas vezes o pensar aqui vai vir depois do crer, mas foi originado no crer. Há uma interconexão que vai acontecendo constantemente. Maior a nossa prática, mais harmonia, mais rapidez, mais eficácia nós conseguiremos. Ela coloca aqui no meditar, né? Meditar retamente, que está lá para o final, que eu vou colocar lá para vocês. Talvez isso aqui era uma palestra de 5 horas. Cadê o... Está apenas pensar retamente, né? Aqui, ops. Quem medita retamente, crê, quer, fala, opera, vive, esforça-se e pensa com retidão. Adquire os valores indispensáveis à salvação. Nesse estágio, a pessoa doa-se e já não mais vive, sendo Cristo quem vive nela. Liberta-se, por fim, do sofrimento. Então, ou seja, quem medita retamente é porque esses passos precedentes aqui já estão num estágio mais avançado. Então vamos cuidar do que falamos, vamos cuidar do que pensamos, vamos cuidar do que cremos, do que esforçamos, do que operamos e do que vivemos. E certamente o sofrimento vai dar tchauzinho para todo mundo. Ou vamos sofrer aquele sofrimento que a gente falou no início, o sofrimento santo. Que daí, ou seja, vai ser o Cristo que vai estar vivendo em nós. Esse é o nosso projeto. Gente, não é o projeto para o dia de amanhã. Mas é o projeto para a gente iniciar ou para a gente continuar. Nós somos seres imortais. Ou seja, existe urgência, existe esforço. Mas o que não adquirirmos hoje, vamos adquirindo amanhã. Temos a eternidade para tudo isso, mas não precisamos esperar tanto, né? Vamos começar, vamos trabalhar. E daí a gente pensa, poxa, na próxima reencarnação eu vou estar bem melhor. A gente precisa ter projetos mais, ou seja, não é só um projeto de amanhãzinha não, gente. De daqui 10 anos me aposentar e ter filho e tal. Vamos pensar em reencarnações. Começar, olha, na próxima reencarnação vou fundar uma escola baseada nisso aqui. Na próxima reencarnação. Já começar a planejar onde vai reencarnar, que pode acontecer. Tudo isso está apto ao espírito começar a fazer e criar. Acontece que muitas vezes, obviamente, nós nos perdemos na quimera de coisinhas de amanhã. Obviamente temos que viver o momento, mas não nos impede de planejar e criarmos essa harmonia para o nosso futuro. E aqui por final, ela fala, né, benefício e sofrimento. Em alguns casos, o sofrimento em si mesmo ainda é a melhor terapia para o progresso humano. Enquanto sofre, o homem menos se compromete, demorando-se em reflexões de onde partem as operações de equilíbrio. Então, se não cessou ainda, porque é o melhor. Não nos esperemos, porque é o melhor. E se crermos retamente, não estaremos desesperados, porque ainda estamos sofrendo. Estaremos em si reforçando uma vez mais que estamos no melhor momento da nossa vida. E é isso que basta para nós. E é isso que Deus quer naturalmente de nós. Muito obrigado, nosso tempo acabou. Na próxima palestra a gente faz os outros slides.